jovens vão ficar lá com o pastor Fernando lá no salão? Não? Oh. Tá de castigo, é feio. Aleluia. Amados, eu quero agradecer pelo privilégio de estar conduzindo vocês nesse estudo bíblico, é fantástico. E quando você vai estudando, você fala, meu Deus, que maravilhoso que é, né? E aí, nós estamos estudando aqui nessa sala, hoje nós vamos continuar. Nesse semestre foram previstas 18 aulas, né? Nós fizemos planejamento lá durante as férias e nós discutimos quais livros estudar. Nós estudamos o Apocalipse no primeiro semestre, foram várias aulas. E aí nós fizemos um planejamento e desses 18, 19 aulas, 18 aulas eu previ, nós, no mês de agosto, nós estudamos, né? Nesses 5 domingos de agosto, estudamos o livro de Gálatas. E hoje nós vamos iniciar o livro de Efésios. Fantástico, meus amados. Prepare-se para aprender um pouco mais a palavra, é fantástico. E na sequência nós vamos tentar estudar esses livros, tá bom? Se der, a gente coloca mais um livro lá, combinado? Então, é fantástico. Bom, antes de nós entrarmos em Efésios, estava ontem em casa, eu gostaria de fazer uma introdução a Efésios. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, porque o apóstolo Paulo lá em Efésios, ele vai nos lembrar que existe um mundo espiritual, que Jesus, ele veio, Marcos capítulo 5, é um texto muito conhecido, eu só quero ler com você para trazer na sua mente, não vou pregar nesse capítulo, eu quero ler com você o capítulo 5 de Marcos, não vou projetar ali, tá bom? Abre a sua Bíblia aí rapidinho. Por quê? O apóstolo Paulo, ele escreve para a carta de Éfeso, provavelmente quando ele estava preso. Depois a gente vai ver, lá em Atos, Paulo é preso. E lá na prisão, ele escreve essa carta. E quando ele começa a escrever, eu falei, meu, o que ele está falando? E é fantástico. E na hora, ontem, quando eu estava antes de mandar para o Fábio, eu quero agradecer depois por projetar aqui para a gente, a Bíblia aqui, eu pensei em até reenviar. Falei, não vou não, eu vou ler com vocês Marcos capítulo 5. É uma história muito conhecida, mas eu quero te levar para essa situação. Olha só, capítulo 5 começa assim. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Alguns tá aí, Gadarenos, não? Gerazenos, né? Aí, olha só. Lembra aquela tempestade que teve uma tempestade, que é sempre pregado esse assunto, é fantástico também. E ele chegou lá. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de demônio, espírito imundo. Não é isso? É isso na sua Bíblia? Então, eu quero ler com você esse capítulo, por quê? Para você entender que em Efésios, o apóstolo Paulo vai nos lembrar que existe um mundo espiritual. Senão você não vai entender lá no final, oi, a nossa luta não é contra a carne e espírito não, cara. A gente esquece. Então, quando eles desembarcam lá nessa terra, quem vai para lá para ele? Alguém possesso de um espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e se prostrou e adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntando-lhe: qual o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos,
para que entremos neles. Jesus permitiu. Então, saiu os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram a cidade e pelos campos. Então, só para você entender, aí nós não vamos entrar nesse detalhe, por que os demônios entrou no porco, eles entram no porco, eles podem entrar em animal, eles podem entrar em animal, saem outro estudo, mas o fato é que Jesus aqui, ele nos faz lembrar, olha, ei, vem cá, existe um mundo espiritual, existem pessoas possessas de demônios, existem literalmente pessoas que vivem presas, literalmente aqui possuídas por demônio. Aí você fala assim, eu não conheço ninguém assim, graças a Deus. Graças a Deus. Mas assim, existe. Existe é delicado esse assunto. Mas eu quero dizer para vocês aqui que Jesus nos faz lembrar isso. Porque o nosso corre do dia nos faz esquecer disso. Então, eu quero pular lá para o versículo 25. Mas antes, lá no 21, você tem uma ideia. Então, aqui foi toda uma cena, eles voltam. E lá no 21, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo, prostrou. Daí, de novo, agora os demônios, um homem líder religioso chamado Jairo, ele também se prostra. Só que agora ele se prostra com um pedido. E qual é o pedido? Versículo 23. E insistentemente ele suplicou: minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja e viverá. E olha que versículo curto, lindo e maravilhoso. Versículo 24. Lê. Jesus foi com ele. Sim ou não? Então, outra situação aqui. E essa situação, graças a Deus, né, é a que a gente vai buscar Deus, né, pela nossa família, buscar, coloca nossos filhos no altar de Deus. Mas olha que diferentemente do início do capítulo, onde Jesus vai até aquele lugar para libertar aquele homem. E aquele homem se torna um missionário ali, naquela região. Fantástico. Então, assim, existe um mundo espiritual. Existe. Existe um mundo espiritual. E a gente não consegue enxergar porque a gente não perde esse foco. E aí, esse homem, então, líder religioso, humildemente, ele vai até Jesus: Senhor, vai até minha casa, salvar minha filha, por favor. Eu tenho certeza que ela vai viver. E Jesus foi com ele. No meio do caminho, a gente queria mostrar para vocês. O que acontece? Aquela famosa história, o quê? Grande multidão seguia, versículo 25, 24. Acabou aí, né? Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecia a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, ia a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe tocou a capa, as vestes, porque, olha só, e aí eu queria mostrar para vocês, que vai ser a discussão, não é discussão, Paulo vai tentar lembrar as pessoas. Versículo 28, porque dizia no seu coração o quê? Se eu apenas tocar as vestes, ficarei? E ela tocou, e logo foi curada da hemorragia. E aí segue o jogo, Jesus vai até lá, cura Talita, Talita come, levanta a menina. E aí, mais uma história escrita aqui na Bíblia, que é um livro que a gente tem que ler, tá bom? Nós cristãos. Bom, quero ler com você agora o livro, a cartas que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, tá bom? Essa cidade de Éfeso, ela é uma cidade, né, que lá em Atos é um destaque, onde o apóstolo Paulo ele é praticamente apedrejado, porque ele começa a pregar lá numa cidade, tipo a Aparecida do Norte aqui, onde tem aquele grande templo. Aqui nós temos o templo
Nossa Senhora de... Não, peraí. Como é que chama? Nossa Senhora de Fátima, é? Então, aí é Nossa Senhora, é isso. Pode ficar com a você, fica com a sua. Mas assim, pode ficar com a minha parte. Mas assim... Não, porque assim... Você sabe que... eu estava pensando, né? Como o inimigo trabalha na nossa mente, né? As pessoas que não buscam, que não lê. Porque uma vez eu perguntei assim, né, conversando com uma família, se você viajar lá para os Estados Unidos, qual vai ser o seu nome? É o mesmo. Tá. Se você for para o Japão, se você for para qualquer lugar do mundo, qual será o seu nome? Por que você acha que a mãe de Jesus quereria trocar de nome em todo lugar que ela aparece? Me explica. Entendeu o que eu estou falando? Assim, porque assim, é a mesma pessoa aparecendo em vários lugares. E aí o negócio é comércio. E lá no livro de Atos diz isso, por quê? Porque o apóstolo Paulo, as pessoas estavam se convertendo, estavam tirando as imagens da deusa Diana, não buscando mais, colocando fogo, destruindo. E está escrito lá que os ourives lá, eles... E agora? Cadê o nosso sustento? A gente vive disso. Prende esses caras, mata esses caras. Pronto, está lá no livro de Atos isso. A gente não lê, não discute. Obrigado. Não sei se tomei muito café hoje. Por que eu estou fazendo essa introdução para você? Porque você vai ler. E se você não entrar comigo aqui, nós cantamos hoje, muito obrigado pelo hino, é chamado O Plano Perfeito de Deus. E o apóstolo Paulo, nos primeiros capítulos, vai tentar lembrar as pessoas disso, os cristãos lá. E o apóstolo Paulo vai dizer isso lá, provavelmente uns 30 anos depois que Cristo morre. Paulo, então, está lá, tentando explicar para as pessoas isso. Lá, Efésios capítulo 1. Olha só que o apóstolo Paulo, obrigado por projetar aqui a Bíblia para a gente aqui. Fica mais fácil para conduzir. E quando eu vou relendo, eu vou colocando algumas coisas de destaque lá, tá bom? Risca a sua Bíblia, meu amado. Não se preocupe. Se ficar feio, a igreja te dá outra. Risca isso aí. Paulo. Quem é o Paulo? Ele faz questão. Paulo, apóstolo de quem? Você é filho de Jesus Cristo. Jesus te escolheu, meu amado. Você é dele, ele que se levantou. É que você fala, mas eu não. Então, Paulo, ele tem convicção. Ele fala, Paulo, eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Olha, pela vontade de Deus, viu? Ele fala. Não é pela vontade de homem, não. Foi Deus que escolheu ele e ele fala isso com convicção. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E eu estou escrevendo isso para vocês que estão separados, os santos, as pessoas separadas por Deus para serem exemplo. Ele fala assim, ó, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso. Para vocês que são separados de Deus, que foram separados, que foram escolhidos por Deus, separados por Deus, capacitados por Deus, é para você que eu escrevo isso. Vocês que são fiéis em Cristo Jesus. Pronto, o dia começa assim. E os caras, opa, é para mim. Bom, ele é muito lindo. A voz, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa bem. Opa, mensagem do céu. Vamos lá, completando a mensagem. Uma vez na faculdade, foi muito engraçado, cara. Olha, uma aluna estava com o celular novo, ela não conseguia, não sabia os detalhes ainda, né? Aí, imagina assim, 52 professores estudando na pedagogia, tal, e uma professora braba estava dando lá negócio de direitos lá da administração, e começou a tocar o celular. E todo mundo, assim, todo mundo parou, cara, para zoar, começou a olhar para ela, assim, lá na frente, lá. E ela não conseguia desligar, levantou e saiu correndo da sala para desligar lá atrás. Foi só o tempo para ele colocar no vibra ali. E o Paulo fala assim, ó, a voz graça, ó, que Deus continue derramando a graça dele sobre você. A paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. E começa, ó, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. E você só pensa nas materiais, né?
Você acha que é abençoado só quando você tem? Esse livro vai fazer você pensar um pouquinho. Você é abençoado porque você é, não porque você tem. Jesus te abençoou com todas as bênçãos espirituais, aonde? Nos lugares celestiais, em Cristo. Então, nós vemos aí em Marcos que existe um movimento espiritual. Na Bíblia registra situações em que o profeta estava orando a Deus, pedindo alguma coisa, algo, e lá de cima já sai a ordem. Vai, Gabriel. Sai a ordem, vai, Gabriel. E o Gabriel não chegava. Por quê? Porque existia uma potestade, os demônios sobre a cidade que impedia o anjo Gabriel de chegar. Está lá no livro do profeta Daniel. Vamos ler depois, se der um tempinho esse ano. Dá para ler. E aí foi obrigado a Deus enviar um outro anjo, Miguel, para ajudar. Como assim? Mas existe umas regiões celestiais. Existe uma potestade, um domínio territorial que às vezes você não consegue se impor. Então você tem que, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele. Então temos que entender essas coisas. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo vai falar até de uma armadura. Que se veste essa armadura. Já. Mas o Paulo vai nos lembrar isso nessa carta, que existe, você é abençoado espiritualmente, porque você está com Jesus. Não é para ter medo de escuro. Você tem? Eu não enxergo. Mas também. Mas não tem jeito. Pega o celularzinho. Mas acredite, amados. Não é. Só assim, nome de Jesus. Porque quando o Jairo vai buscar Jesus, Senhor, vai lá livrar a minha filha. Jesus foi. Senhor, eu vou te atravessar aquela rua lá, está escuro. Jesus vai com você. E você tem que ter a fé daquela mulher. Bom, se eu ouvi falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu a pregação, o Espírito Santo toca no coração e fala assim, então se eu vou lá, se eu tocar nele, eu serei curado. E ela vai até Jesus. Isso é fé. E ele fala assim, como também, presta atenção agora, ele fala assim, olha, você nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele. Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nós fomos eleitos, o plano de Deus é perfeito, antes da fundação desse mundo. Não adianta você querer, você vai estudar hoje, você jovem que está estudando aí, mais do que muitos, nós estamos velhos, você se atualiza. Qual a idade do universo, segundo aí os cientistas hoje? Qual o tamanho do universo? Para muitos, o universo ainda está em expansão. Foi uma grande explosão. Big Bang. Eu prefiro falar que haja luz. E alguns acreditam que o universo está em expansão. E se você pode procurar nos melhores cientistas aí, que o tamanho do universo é de 98 bilhões de anos-luz. A extensão do universo. Os caras não sabem o que estão falando. Como assim? Imagine a luz, se liga aqui a tomadinha, houve luz, sim. 300 mil quilômetros em um segundo. Imagine a luz viajando no vácuo a 300 mil quilômetros por segundo durante um ano. Isso é um ano-luz. Imagine você pegando 98 bilhões de anos-luz, quer dizer, é surreal. Pois Deus conhece cada detalhe desse universo. Conhece cada estrela. A própria ciência está dizendo o tamanho do nosso Deus sem querer. E você foi eleito. Você foi escolhido. O plano perfeito de Deus que nós cantamos hoje aqui como oração. Você foi escolhido para quê? Para ser uma pessoa separada por Ele. Para as pessoas olhar para você. Essa pessoa vive em amor. Tudo que ela faz tem um propósito. Representar Jesus. Então assim, nós somos irrepreensíveis, nós fomos eleitos em Jesus, não é você não. Sem Jesus, eu e você, nós não somos nada.
nos elegeu em quem? Nele, em Jesus Cristo. Antes da fundação do mundo, ele não hesitou. Eu vou, Pai. Eu vou ser exemplo. Lá vou mostrar que é possível. No poder do Espírito Santo de Deus. E aí, vamos continuar. Aí ele fala assim, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua... Eu fui pesquisar essa palavra beneplácito, também vou lá. Tá aí, ó. Então, achei isso que você, tá aqui, ó. Vocês iam perguntar, né? Ai, cara. Então, assim, ó, quer ver? Só vão entender. Ó, então, deixa eu explicar isso aqui, que é uma briga isso, hein? A predestinação. Então, é fantástico. Se você olhar com simplicidade isto, Deus não vai brincar com você de uma vez por todas. Olha, hoje você está de manhã, você acordou bem, orou, louvou a Deus, você está salvo. Beleza? Aí passou algumas situações para fortalecer você dentro dessa briga entre carne e espírito, essa luta que existe dentro de você. Aí você aconteceu alguma coisa, ficou nervoso, você foi lá e você não pediu auxílio do Espírito Santo de Deus, você não expressou o amor de Deus que há em você. Você fala, eu pequei, não estou mais salvo. Não existe isso, não existe isso. Deus predestinou o ser humano em Jesus para a salvação. Ponto. Então, se um dia Jesus falou no seu coração e você entendeu que só Ele pode abrir os seus olhos para esse mundo espiritual, e que você entendeu que Ele, todo aquele sacrifício que tinha no Antigo Testamento, estava convergindo para Ele, que Ele é o Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo, que não tem mais nenhum sacrifício, que não tem nada que você possa fazer para ser salvo. Ele se fez sacrifício por você, Ele pagou todo o seu preço do pecado, que os profetas tentaram explicar. É que a gente não consegue. A gente não consegue entender, a gente não consegue escrever uma frase. A gente canta o hino nacional do brasileiro, gaguejando, não sabe aquelas palavras que estão lá. A gente quer entender de tudo de Bíblia. Quando você entender que Jesus morreu por você, para Ele viver em você uma vida digna de ser chamado filho de Deus, você não tem medo, você não faz as coisas sem estar se preocupando se está pecando ou não, porque a sua vontade não é satisfazer o desejo do seu corpo, não é satisfazer o seu desejo. Abre a sua mente. Antes de fazer as coisas, você fala, será que eu vou agradar a Deus? Estou te agradando o Pai, tudo bem? Aquele filho que quer honrar o Pai, não com medo do Pai ficar chateado, com medo de desonrar o Pai. Quando você entender isso, você fala, poxa vida, eu entendi. Aí você vai entender a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Que é isto. Pai, venha em nós o quê? O vosso reino. E seja feita a minha vontade? Não, e seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. E obrigado pelo pão nosso, Senhor Deus, que tu me dá todo dia o alimento e o sustento. Não é lindo demais? Quando você entende isso, e você quer que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, eu estou falando isso, mas, pessoal, eu também estou em processo de aprendizagem. Vou fazer 60 ano que vem. Cada dia uma novidade, parece que eu estou na escola. Falando sério. A gente está aprendendo todo dia. E você fala, essa lição eu não aprendi não. Peraí, é novidade para mim. Então são situações novas. Mas Jesus, Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Para si mesmo. Segundo a satisfação dEle. O prazer dEle. O beneplácito é isso. A vontade dEle. Ele tem uma boa vontade, o deleite, Ele tem um prazer. A satisfação dEle se cumpriu em Jesus Cristo. Jesus foi o plano perfeito. Ele ficou tentando lá, como é que eu vou expressar o meu amor por esse povo, pelos meus filhos? Aí Jesus Cristo expressa esse amor. O apóstolo Paulo vai tentar nos explicar nesses 3 primeiros capítulos isso. Depois ele vai nos instruir como reforçar, né, esse entendimento com uma armadura. Então,
É muito lindo. Olha só que lindo. Sabe por que você foi escolhido por Deus em Jesus Cristo? Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis no amado. Ó, em Jesus, você agrada a Deus. E Jesus nos deu uma dica lá, olha, aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e farão ainda maiores, falando do Espírito Santo de Deus que habitaria em você, que é uma luta que quanto antes você entender isso, melhor. Mas você foi criado para louvar, para adorar a Deus em tudo que você faz em Jesus Cristo, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua em Jesus. O João vai falar isso lá para frente, na outra carta. Aqui não tem como, eu vou ligando os textos. Que várias pessoas, vários apóstolos, eles vão tentando explicar para as pessoas, e de repente alguém explica melhor. Eu já desencanei daquilo que eu sou melhor, professor de matemática. Não, eu vou fazer o possível para tentar explicar para quem quer aprender. Mas, assim, você tem centenas, dezenas de pessoas que podem usar um outro exemplo para que você entenda melhor. De repente, o colega está do seu lado. Ele entende da maneira que o professor entendeu, porém, como ele está mais próximo de você, ele entende a sua linguagem, ele tenta a didática dele, se explica. Por isso que eu gosto de sentar em dupla, trio na minha aula. Mas alguém presta atenção aí, deixa eu explicar. Senão vira bagunça. Então, é assim, olha, Jesus, quando você sentiu que errou, e você tem que ter uma base. Por que você errou? E eu acho que alguma coisa não agradou a Deus, então você pecou. O que é o pecado? É quando você faz alguma coisa que não agrada a Deus. Se é que você acredita em Deus. Estou falando sério. Nós aqui estamos estudando a Bíblia. Não tem como, né? Você está aqui dentro. Tem como você está aqui dentro e não acreditar em Deus? Será? Enfim, não sei. Só quem sabe quem é? Jesus Cristo. Naquele lugar secreto entre você. Não é você chegar assim para o seu pai, eu estou orando, hein? Mas você está pensando no futebol. Está longe, está só a carcaça aqui, né? Mais ou menos assim. O motor está longe. Então, na intimidade, só que é muito lindo, a sua intimidade com Deus, só Ele sabe. E de vez em quando ela é revelada. Quando Davi, desculpa, você tem que conhecer essa história para entender legal o que eu estou falando, certo? Mas você conhece essa história. Quando Davi, ele foi lá inquirido pelo rei Saul, por que você quer ir lá? Põe a minha armadura. Não cabe. Eu estou aqui magrinho, só faz 60 quilos. Tá, mas por que você vai lá? Lutar contra o gigante. Olha, aí ele revela a intimidade dele. Olha, quando o seu servo estava lá, sozinho no campo lá, veio quem? Um leão. Foi? Veio um urso. Sim ou não? Então só você e Deus sabe os leões, os ursos que vocês estão enfrentando. Ninguém falou nada. Nem os irmãos, nem o pai e mãe sabia. Então assim, você vai criando uma intimidade com Deus. É legal demais você saber isso, sabia, pessoal? Que Deus está vendo tudo que está passando é para te fortalecer no secreto. Né? E você tem que entender isso, que em Jesus Cristo, nós somos remidos, nossos pecados, nossas ofensas, é tudo colocado no altar, só concluindo, porque assim, você fala, Senhor, eu pequei. E quando você fala, eu pequei, a lei fala, o salário do pecado é a morte. Está condenado. Aí você fala, mas em nome de Jesus, eu peço perdão. Aí Jesus fala, Pai, é verdade, eu conheço o coração dele, está perdoado. Acabou. Só que muitos entendem errado. Por que nós temos que ler? Porque Romanos vai dizer, onde abundou o pecado, então eu vou pecar, porque aí vai ser o quê? Aí fica sem graça, né? Tem que explicar a piada. Entendeu o que eu tô falando? O cara não entendeu. Mesmo assim, o amor de Deus vai criar a possibilidade, né, para que essas pessoas um dia entendam.
Por isso que, às vezes, você está andando numa Ferrari e tem um que você está querendo... Você compra uma Ferrari para andar aqui em São Paulo, por quê? O máximo é 60. Fala. Não é? Você pega a marginal, 70, né? No máximo, 70, 90. Aí você não quer pegar uma estrada para usar o 120, né? Para estourar. Olha que lindo, versículo 8. Que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e... Então, Jesus, ele quer derramar em você e em mim toda sabedoria e prudência. E aí, vou dar um exemplo. Como assim sabedoria? Qual a diferença entre sabedoria e conhecimento, né? Ser instruído? Bom, sabedoria é você saber, um exemplo, né, que é muito legal, que tomate é fruta. Ou melhor, inteligência é você saber que tomate é fruta. Sabedoria é você não colocar o tomate numa salada de frutas. Mas Jesus, ele quer, irmão, que você passe, ao passar por situações, é para o seu crescimento, tá bom? Descobrindo-nos, olha só, o mistério da sua vontade, segundo o seu bel prazer, a sua vontade, o seu prazer, que propuser em si mesmo. Jesus, Deus, então, ele falou assim, olha, eu preciso manifestar para esse meu povo, para essa criação, para esse homem, para essa criatura que coroou a criação, o meu amor por eles. Eu vou enviar o meu filho vai morrer por eles na cruz. A maior representação de amor, não tem outra, não tem outra. Ó, de tomar e congregar em Cristo, olha só, todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Deixa eu concluir o raciocínio. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, vou concluir, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós e os que primeiro esperamos em Cristo. Então, o ser humano, ele foi criado para louvor da glória de Deus em Cristo Jesus. Mas até Jesus, que foi assim, o mistério revelado por todos os tempos, em Cristo é revelado o plano perfeito de Deus que nós cantamos. Por isso que nós temos que ler. E essa carta, escrita 2000 anos atrás, você fala assim, poxa, eu com toda a tecnologia, hoje estou com muita dúvida. Imagine os caras. E quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você sente, tem experiência com Deus, você vai entendendo o que o Paulo quer dizer. Mas não se preocupe, nós lemos em Gálatas, capítulo 2, lá, o apóstolo Pedro fala, o Paulo escreve algumas coisas difíceis de entender, eu também. É que passa batido isso lá. Então, qual a finalidade de você existir? De o Espírito Santo te lembrar que você é escolhido por Deus? Para que você seja o quê? Sermos para louvor da glória. Nós, que esperamos em Cristo. Se você espera em Cristo, Deus vai te capacitar. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da... Então, peraí, esse negócio de ser batizado no Espírito Santo acontece quando? Eu vou ler. Devagar. Nós, em quem também vós estáis, você está, né, no outro patamar, lugar celestial, depois que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fossem selados com o Espírito Santo da... Se você crê em Jesus Cristo, se você se alimenta do Evangelho, se você busca experiência com Deus, se você sente Deus na tua vida, se você está disposto a fazer parte desse time, está carimbado, está selado. Está selado. E esse selo
não garante imunidade diplomática no pecado. Você não pode, bom, agora estou selado, então eu vou me infiltrar ali no meio dos coleguinhas ali, e ali vou viver na mentira, só para escutar, só para fingir de tolo para ganhar os fracos. Não é isso não. Porque se você andar com pessoas que não querem aprender, não faça esse teste. Não, se você andar com 5 coleguinhas que não querem aprender, você vai ser o 6º. Mas faça esse teste. Ande com 5 pessoas que querem aprender. Não tem como. Eles vão olhar para você, eles vão te ajudar, porque eles querem, você vai ser a 6ª pessoa. Eu estou falando que eu vejo isso. Todo dia, tá bom? Vejo isso. Só que dá trabalho, tem que ler, tem que buscar. Na escola não é isso? Chega a véspera da prova, tem prova, eu tenho prova amanhã. Amanhã? Tá, mas vou fazer um resuminho, vamos estudar tal. Bom, se Deus quiser, eu vou bem na prova. Aí por que Deus não quereria que você fosse bem na prova? Estuda, legal, que o Espírito Santo vai te fazer lembrar também dessas coisas. Ele vai estar lá, dentro de você, sendo alimentado por você, e faz parte, ele vai passar por você, por tudo isso. Qual o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor? Quer dizer, você está fazendo parte de uma redenção. Amados, a salvação, ela acontece assim, a glória de Deus, assim, ela acontece no momento em que Deus tocou seu coração, você fala, poxa vida, eu passei a viver um outro patamar. Eu vou começar a viver em regiões celestiais. Tem jeito. O Espírito, é como se fosse, às vezes tem algumas jogadas de jogadores assim na internet e tal, muito no Ronaldinho isso antes, que vem assim, ele caminhando, tipo de uma lanterna nele, acompanhando, sabe assim? Ele jogando para cá, aí fizeram uma edição que aparecia ele correndo para lá e para cá. Quando você tem um encontro com Jesus Cristo, tchum, tem uma lanterna, onde você vai? Não tem mais jeito, está lá. Não tem mais jeito. Não tem teto, não tem nada. Onde você estiver, Cristo está lá. Ele vai te buscar, já era. Mas deu umas cabeçadas. Estou aqui. Ele vai te buscar, já era. Não adianta. Se você sentiu, se você um dia conversou com ele, porque assim, ele vai te buscar. Ele vai te conduzir, ele vai estar com você. É que se você não se fortalecer, as coisas vão acontecer. Você vai ter 12, 13, 14, 15, 16, 17, as coisas da sua idade vão aparecer, ou, né, as obrigações da sua idade vão aparecer, e você está se preparando. Você está estudando, está se preparando. Um dia chegar à porta do emprego lá, fala, e aí, qual a sua idade agora? 18, tá? Então esse emprego é seu, mas eu não estudei. Não fiz inglês. Não fiz lá mandarim. Não fiz espanhol. Filho. Poxa. Próximo. Não, mas o meu amigo. Próximo. Olha quem é? O seu amigo. Que estudou. Que te passou cola. Verdade. Está lá na sua frente. Falando sério, eu falei isso para meus alunos. Você tem a oportunidade de pagar aí 2.000 por mês para aprender, cara. Aí você perde a chance para amizade, né? Perde a chance, mas não perde a amizade. Mais ou menos assim. Então, não adianta. Possessão adquirida. Você é dele. Acabou. Ele não abre mão de você. E um dia, o Zé estava falando que chega a 110, qualquer momento, cara. Se você não está preparado para morrer, você não está preparado para viver. Arruma a tua casa. Deixa em ordem. Não tem jeito. Vamos deixar a saudade. O apóstolo Paulo vai falar, eu quero ir embora, eu quero subir. E Deus falou, não acabou ainda não, Paulo, fica aí um pouquinho só. Por isso, ouvindo eu também, a fé que entre vós existe no Senhor, e o vosso amor para com
olha o que o apóstolo Paulo está falando para eles. O apóstolo Paulo está, a notícia da igreja lá, das pessoas de Éfeso, estão chegando lá. E eles tinham dificuldade lá, hein? Porque assim, uma cidade idólatra, nesse sentido de adorar a outra pessoa que não seja Deus. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vocês existe, no Senhor Jesus Cristo, olha que lindo, e o vosso amor para com todos os, é automático. Não cesso de dar graças a Deus por vocês, lembrando-me de vós nas minhas. Foi o que foi comentado no grupo gestor. Nós precisamos orar mais uns pelos outros. Porque naquela empolgação, você está orando ali, para ele estar dando uma corrida hoje à tarde, hoje de manhã, aí você vai colocando na mente, igreja, tá, mas dá um geral. Para os líderes da igreja, qual líder? De modo geral, na sua mente está todos. Mas eu quero parar um pouquinho, orar por um, sabe, vamos citar os nomes. Apesar que Deus está na sua mente, você está ali pensando em todos ali, né? Mas eu estava pensando assim, ó, porque o Paulo, ele não cessava de dar graças a Deus pelos irmãos de Éfeso. Ele vai falar, Senhor, continua abençoando, continua derramando o seu amor naquela igreja, continue derramando lá a sabedoria, continue derramando lá a sua presença, continue fazendo com que as pessoas sintam a sua presença, te busquem. Ele está orando, está lembrando, está orando. Mas se ele não orar, Deus não vai deixar de te abençoar. Você não depende da minha oração. Você não depende da oração da outra pessoa, está ao seu lado. Se você buscar a Deus. Mas enquanto você não está buscando, você não está sem forças, então Deus vai colocar no coração de alguém para orar por você, para encostar em você, para fortalecer você. Porque você não está conseguindo ouvir Deus, literalmente, através de sonhos, através da palavra. Então ele vai mandar alguém para falar com você. Pode não ser alguém da igreja, do seu convívio, que a gente, bom, Deus vai falar comigo porque agora eu estou caminhando para um local onde eu vou estar presente diante lá de quase 1 milhão de pessoas, eu vou subir num monte, bom, eu vou ser recompensado por isso, e aí eu não consigo ver o anjo na minha frente, direcionando. Aí Deus vai falar, uma mula, um jumento, fala com ele aí, está cego. Acontece. Balaão, profeta Balaão. Então, assim, acontece muito isso. Então, Deus, vai usar alguém. Muitas vezes não é um pastor, muitas vezes não é o seu pai, a sua mãe. Você não está nem ouvindo mais pai e mãe. Por quê? Porque você acha que já consegue, com X idade, saber tudo da sua vida. Isso. Se hoje a molecada com 12, 13 anos acha que sabe tudo, imagina o cara com 20, 22, 23, né? Eu vou assim, quer escolher o tênis? Vai trabalhar então, vai. Quer escolher a marca do tênis? Vamos trabalhar, vamos embora. Ué, já quer escolher a marca do tênis? Olha pô, que chutão lá, na nossa época. Conga, bamba. Saiu o dedinho para fora, para nós trocar. Quem é dessa época, não? Jogava campo e salão, né? Nem podia jogar salão com ele, né? Senão ficava... O Paulo está pedindo, então, dando um exemplo de como nós devemos agir para o crescimento. Porque ele está preso, olha que loucura, ele está preso por causa da palavra de Deus, mas ele está lá na prisão escrevendo uma carta para fortalecer as pessoas. E às vezes Deus coloca você em situações para você pensar, lembrar de outras pessoas. Está lá, se ele não tivesse preso, talvez nós não teríamos essa obra-prima aí, que é Efésios e umas outras cartas. E ele fala assim, para que o nosso... Estou orando por vocês, hein? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. É uma oração que nós temos que ter. Para que Deus dê, a pessoa está do seu lado, o espírito de sabedoria e de revelação. Como assim? Vou revelar. Não, não é isto. É quando você lê esse livro, que não tem nenhuma imagem. Quando você começa a ler isso aqui, o espírito que inspirou os autores, os mais de 40 autores desse livro,
Ele vai fazer você entrar aqui e vai revelar coisas assim, nossa, que lindo, isso aqui serve para mim. Olha isso aqui, que legal. Você não para de ler, vai brotando, ele vai te revelando. E você, quando for agir na sua vida real, você vai ter um direcionamento sobrenatural. Isso é sabedoria. É quando o homem faz as coisas reveladas por Deus. Ele faz as coisas naturais que tem que fazer, mas com com direcionamento divino. Guardado as devidas proporções, igual o filme do Super-Homem. O Super-Homem ele não quer matar ninguém, quer? É até o outro bandido lá, ele quer prender, ele não quer. Sim ou não? É assim, porque brota o amor nele. E é isso. Olha, o apóstolo Paulo está orando, e nós temos que orar para que o Espírito Santo que habita em você se revele através de conhecimento e revelação. E é importante você entender isso. Deus revela, amados, eu estou falando para você, ó, Deus revela para você todas as pessoas que estão ao seu redor. Ele te visita, ele te mostra. É fantástico. É bom, às vezes, às vezes não é. Sabia? Porque você se aproxima da pessoa, você já sabe, ixi, peraí. Caramba, hein? Eu estava estudando no livro de Juízes, acho que foi o segundo juiz agora, o Eude. O que acontece? Tem os moabitas lá subjugando Israel, só que o cara era gordão, igual aqueles reis lá. Aí na mente dele, né, qual a estratégia do líder que Deus levantou? Tinha que pagar os impostos. Então ele vai lá levar lá os impostos para o rei. E aí, como o rei sabe que ele é filho de Israel, que é o Deus de Israel, só que o que ele faz então? O rei entrega lá o ouro, tudo, os impostos, está saindo. Rei, eu tenho uma palavra secreta para você. Opa, palavra secreta? Vamos embora. Aí pede para todo mundo sair. E aí esse líder vai lá conversar no ouvido do rei com uma faca, com um punhal e espeta, está na sua Bíblia isso, tá? Bem no livro, no início de Juízes. Espeta na barriga do inimigo. Aí o gordão está lá, sentadão mesmo, sozinho. Aí, tchum, ele morre. Aí, ninguém percebeu. Aí o cara sai da câmera do rei, sozinho, passa pelos guardas. Não, fica tranquilo. O rei está ali, fazendo o número 2, está em paz, vamos embora. Está escrito na Bíblia. E morre. Então, assim, eu quero ver para você que se você buscar a Deus, Ele vai colocar você ao lado de pessoas que buscam a Deus. Mas o inimigo também vai se espreitar, criar, enquanto você está ali pensando nas coisas celestiais, o inimigo também tem os seus, que vai colocar ao seu redor também para você não se dedicar tanto a Deus, certo? E aí é o discernimento que Deus vai te dando. E essa é a oração do Paulo, e essa tem que ser a nossa oração, tá bom? Para Deus manifestar em você conhecimento e o espírito de sabedoria. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória de sua herança nos santos, e qual a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu. É meio poético isso aí, né, que ele está falando assim, mas olha, são coisas, caramba. Então, de novo, assim, olha, você precisa entender que o que está acontecendo na sua vida não é por acaso, nada é por acaso. Existe uma mão, a mão de Deus está conduzindo a história. E nós precisamos pedir sabedoria para Ele para entender. E mesmo não entendendo, nós temos que entender isso, que manifestou em Cristo a sabedoria dEle, o amor dEle, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo a sua direita no céu, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como
Da onde? E quando ele está falando igreja, ele não está falando da igreja de Éfeso. Está falando da igreja, dos santos, dos separados. Ele é o cabeça, porque você é a igreja móvel que o Paulo vai insistir em tentar explicar, principalmente lá em Coríntios. Vai ter um momento que ele fica tão chateado, que eu fico imaginando ele escrevendo, cara, você não sabe que seu corpo não é seu, você não entendeu até agora. Ele vai falar isso, que o seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em você. Então ele fala isso para mim e para você, nós temos que estudar, mas ele fala o seguinte, olha, Jesus Cristo é o nome que está acima de todos os nomes. E, para encerrar aí, ó, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre em todos, hein? Deixa eu voltar a essas duas frases, ó. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o quê? O seu corpo. Ó, que é o seu corpo. A plenitude daquele que cumpre tudo. É muito profundo isso. É muito profundo isso. Então, assim, hoje, nesse capítulo 1, o apóstolo Paulo está tentando nos lembrar que existe um mundo espiritual. E nisso, você tem que ler o Evangelho, de novo, na sua casa. Porque o apóstolo Paulo vai falar o seguinte, ei, você está pensando em ficar e profetizando coisas difíceis? Não, ei, prega o básico, arroz e feijão, a vida de Jesus. Vai ler o Evangelho. Por quê? Porque Jesus fez milhares de coisas, dezenas de coisas que a gente só pensa nas materiais. Ó, ele curou a Talita. Ó, ele curou aquela mulher enferma. Tá, mas ele expulsou lá o endemoniado. Ele expulsou. Não, mas ele ressuscitou Lázaro. Então, mas também teve um menino que enquanto ele estava orando lá, os discípulos estavam discutindo com os fariseus coisas que pode, não pode, sei que lá mais, está na lei, não está na lei. E aí o pai levou o filho lá para expulsar o demônio, não pôde, não conseguiram. E aí quando Jesus desce do monte, estava buscando a Deus, o pai fala, Senhor, por favor, olha para o meu filho, eu trouxe aqui para os seus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar. Aí Jesus olha para eles. Jesus foi educadíssimo ali, cara, falando sério. Porque ele fala assim, né? Aí depois no secreto, Jesus vai lá e expulsa, né? O demônio, claro, né? Ele veio para libertar. E depois no secreto, os caras falam, mestre, vem cá, conta para nós. Por que nós não conseguimos expulsar os demônios? Jesus olhou assim para ele. Não, fica de boa. Essa casta de demônio aí só sai com jejum e oração. Tem situações que você tem que buscar a Deus. E aí Deus vai te direcionar, tá bom? Precisa de um revestimento melhor. Mas sem o revestimento do Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos fazer nada, tá bom? Então por quê? Que a igreja é o corpo de Cristo. É a plenitude. Olha, é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Na próxima semana nós vamos continuar lendo essa carta, é fantástica, irmãos. Então o apóstolo Paulo está tentando fazer com que você se lembre de tudo que Jesus fez e que pode fazer por você, que tem feito por você. E aí vai ter um momento que ele vai falar o seguinte, olha, eu sei, está difícil, né? Vou dar uma dica para vocês. Então, vamos fazer isso? Então ele vai direcionar, o que foi bom para ele vai nos dar uma armadura espiritual, ele vai direcionar, tá bom? Para você entender que a luta não é só física. Nós temos que fazer as coisas físicas aqui, no poder do Espírito Santo de Deus, mas lembrando que tem uma região celestial, os demônios estão aí por todas as partes, assim como os anjos também, tentando nos proteger ou não. Deus abençoe a sua vida, Deus continue falando com você e até a próxima semana.